Caros telespectadores da TV Ceará, este é o programa Refrigério e Paz, que vai ao ar todos os domingos às 6 da manhã. Eu quero trazer uma palavra do Senhor para o seu coração. Ela está baseada no primeiro livro de Samuel, o capítulo número 1. O verso 10 diz assim: E levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, o sacerdote, a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu não sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Esta palavra conta acerca de um contexto eclesiástico e político muito caótico que estava passando a nação de Israel. O sacerdote Eli era o homem responsável pela manutenção espiritual daquele povo, do povo de Deus. E Ana representava aquela mulher simples. A simplicidade dela era tal que ela nem conseguia falar, ela tão atormentada estava que nem conseguia dizer em voz audível o que queria dizer, mas apenas os seus lábios se moviam sem que saísse nenhum som da sua boca. E o sacerdote no templo, olhando para ela, disse que ela estava embriagada. Quando Eli disse isso, ele estava do alto da sua cadeira de sacerdote, ele já estava com 98 anos de idade, ele já era um homem vivido, mas ele fazia parte de um processo religioso altamente tradicionalista, de um processo religioso que estava chegando ao seu final. O final daqueles dias estava para acontecer, o final do seu governo eclesiástico estava para chegar. E ele, por isso, era aquele homem já carcomido pela religiosidade, pelo tempo, não conseguia, muito menos, ter uma espiritualidade suficiente para entender a dor que passava no coração de uma mulher com seus problemas. Ele era um homem religioso, ele era o ícone da religião pesada e fria, que estava sendo a cada dia envelhecida, estava se fossilizando e, portanto, não tinha mais nenhum tempo de durabilidade. Eli tinha um ministério falido, na verdade. O seu ministério fazia parte de um esquema que não trouxe benefícios espirituais para Israel. Os seus filhos se chamavam um Ofni e o outro Finéias. Eram dois homens maus, diz a Bíblia. E eles, como filhos de sacerdotes, também ministravam no templo. Mas eles faziam tudo errado. Eles profanavam o templo. Eles banalizavam o sacrifício. Eles traziam pessoas para se prostituírem dentro do templo, às vezes. Eles faziam com que o sacrifício não fosse feito conforme a palavra de Deus dizia. Mas eles eram homens maus, homens pecadores, a quem a Bíblia os chama de filhos de Belial. E então essa era a casa de Eli. Ele não conseguia governar os seus próprios filhos já. Ele já estava ultrapassado. Ele fazia parte de um momento que Deus queria terminar. Agora,
está diante dele Ana, a que seria a mãe de Samuel. Esta mulher veio ao templo porque ela era uma mulher desprezada por não ter filhos. A sua rival, a outra esposa do seu marido, lhe desprezava, lhe zombava, porque ela não tinha filhos. Pois naquele tempo era um grande mal, era uma maldição a mulher não ter filhos. Agora Ana está sendo desprezada, ela vai ao templo orar. Mas ali você vê que de um lado tem a religião pesada de Eli, o sumo sacerdote, e de outro a flexibilidade, um coração cheio de fé, cheio de simplicidade, que chega ao templo para pedir a Deus a maior de todas as graças para uma mulher, que era ter um filho. Deus ouviu a oração de Ana, Deus ouviu o coração dela e Deus lhe trouxe um filho chamado Samuel. E esse filho veio a ser um juiz em Israel, ele veio a ser sacerdote, ele veio a governar Israel. Ele, quando era pequeno, já dormia na casa do Senhor. E um dia Deus falou o seu coração, Deus lhe chamou à noite, e ele, pensando que era o sacerdote, foi até o sacerdote e disse: por que me chamaste? Aí ele disse: não, eu não te chamei. Então isso aconteceu por 3 vezes, e então se soube que Samuel era um menino voltado para Deus, e a quem Deus tinha um grande destino nos caminhos e na vida de Israel. Assim, Deus lhe falou mais tarde, em sonhos, Deus lhe deu uma visão de que aquele governo eclesiástico ia cair. Deus lhe deu a visão de que a casa de Eli ia ser derrubada, de que os seus filhos morreriam. E então Samuel contou a Eli, e assim aconteceu. Israel foi à guerra, Israel foi derrotado, a arca foi tomada, os filhos de Israel, os filhos de Eli foram mortos. Quando ele soube da notícia, também caiu para trás. Ele estava sentado numa cadeira, ele era gordo, e ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. E essa foi uma história muito trágica. Nesse dia também ocorreram vários outros problemas que denunciaram a mão de Deus agindo em Israel. A mão de Deus agindo através de um governo mau, conivente, pecaminoso, que fazia as coisas erradas dentro da casa de Deus. Deus estava trazendo um novo momento para Israel, através da figura de Samuel, aquele garoto que cresceu no templo, que vestia uma estola quando ainda era pequeno, que ministrava, que ouvia a voz de Deus, e se tornou o grande profeta Samuel. Agora ele está governando, então ele é participante do momento de bênçãos para Israel. Ele é o homem que vai ser usado por Deus para fazer grandes mudanças políticas em Israel. Portanto, quando Deus está agindo através de Samuel, ele tem desprezado já a casa de Eli. Ele colocou a casa de Eli para fora, porque assim trabalha o Senhor. Ele nunca deixa o homem prevalecer no seu pecado perante ele. Não há ninguém que possa ir definitivamente pecando contra Deus e prevalecer. Não há ninguém que possa se arrogar contra Deus, nem zombar de Deus, porque Deus não se deixa ser zombado, diz a Bíblia. Pelo contrário, aquilo que o homem semeia, isso ele vai ter que colher. Então, quando Deus derrubou a casa de Eli, ele está dizendo que o grande poder que governava por tantas décadas a Israel, agora não é mais nenhum poder, não representa mais nada. E ele levanta o filho de uma mulher simples, que está apenas chorando no templo, que não representa autoridade nenhuma, que não tem grandes posses, que é uma mulher humilhada. Ele levanta o filho daquela mulher para ser o novo governante em Israel. É assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha. Ele está por trás de todas as coisas que acontecem quando os opressores estão sendo derrubados. Na sua vida, quando Deus fizer derrubar todas aquelas paredes, aqueles grandes poderes que fazem com que a sua vida se torne triste, quando Deus fizer isso, então você vai saber que o Senhor é quem agiu. Um dia, Deus vai colocar na sua frente, todas as coisas que você pensava que nunca iriam acontecer.
Um dia ele vai fazer com que o mundo, como se diz, dê muitas voltas, e um dia aqueles que lhe perseguiram vão ser aqueles que estarão diante de você. O nosso Deus não falha, o nosso Deus não perde tempo. Ele faz tudo no dia aprazado, Ele faz tudo no dia certo, Ele faz tudo conforme a sua vontade. O Senhor faz com que a mulher estéril tenha 7 filhos, disse Ana no seu cântico, porque agora ela é uma mulher abençoada. Agora é a mãe de um grande líder. Agora é a mulher que vai ser regozijada, ser honrada em Israel. Antes ela era desprezada em Israel. Antes ela estava diante de um poder supremo que nem entendia as orações que ela fazia, que nem conseguia ministrar direito para ela a palavra de Deus. Mas agora ela é uma mulher que entende a palavra de Deus. Agora Deus honrou a sua vida, Deus lhe trouxe de volta a alegria, Deus lhe deu honra, Deus lhe colocou de pé, e aqueles poderes que lhe assoberbavam, que lhe assumiam a força, que faziam com que ela não fosse uma mulher feliz e que atrapalhava a sua vida espiritual, estão agora colocados de lado. O Senhor, Deus colocará na sua vida, eu quero dizer para você nesta manhã, um novo momento. Ele trará um momento de paz à sua vida. Ele fará milagres na sua vida. Ele fará com que aquelas coisas que você pelas quais você tanto lutou, cheguem no momento certo para alegrar a sua casa e fazer de você uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Ele fará com que os presentes que você nunca pensava ganhar, agora você vai ganhar. Deus fará com que a sua palavra seja cumprida na sua vida. A sua vida vai estar experimentando um novo momento, um momento de paz, um momento de alegria, e todo aquele sofrimento que você atravessou, lutando com forças que você achava que não tinha, mas Deus estava olhando para você. Deus estava olhando e ouvindo a sua oração. Chegará o momento na sua vida em que a oração será ouvida, será cumprida. Chegará o momento em que o anjo do Senhor derramará a taça cheia de orações sobre a sua casa e você será felizardo, você será abençoado. Assim é que diz a palavra de Deus. Eu quero nesse momento fazer uma breve oração pela sua vida, pedindo ao Senhor que cuide de você. Feche os seus olhos, por favor. Deus bendito, eu invoco sobre estas vidas que estão nos assistindo a tua bênção, a bênção de consolação, Senhor, a bênção de restituição daquilo que perderam, daquilo que lhe roubaram, daqueles momentos que deviam ter atravessado, usufruído e não foi possível. Eu invoco sobre eles as bênçãos de prosperidade, as bênçãos de paz no seu coração, para toda a família desta casa que está nos ouvindo. Eu invoco sobre toda esta família a bênção de unidade, a bênção do Senhor Deus esteja sobre toda esta casa, sobre toda a família, para abençoar, curar enfermos e sanar todas as dificuldades e fazer uma família de Deus. Em nome de Jesus. Amém.